Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Hoje daremos continuidade à série de reflexões trazidas pelo pastor Jackson e estudaremos a lição de número 40, cujo título é Dos Montes, Olho para o Mar. Essa é uma daquelas lições em que o pastor Jackson se propôs a pensar sobre a espiritualidade cristã a partir de algumas características de Minas Gerais, sobre aquilo que ele chama de mineiridade. E nessa lição ele vai trazer uma das características que talvez seja uma das mais marcantes, né, de Minas Gerais, o território de Minas Gerais, que são os seus montes, suas montanhas, o seu relevo, né, suas cachoeiras, enfim, tudo aquilo que nos remete à característica geográfica de Minas Gerais. E ele vai falar como o monte também na palavra de Deus tem uma grande importância, os montes, né, que é um relevo presente, né, um ambiente presente em várias das passagens bíblicas que tem suma importância na narrativa e história bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele cita algumas passagens como Abraão no Monte Moriá, quando ele vai sacrificar Isaac, né? E sabemos que ele não sacrifica, que Deus interpela, e que sobre o mesmo monte, depois, centenas de anos depois, Salomão iria construir o seu templo, né? O templo do Senhor. O Monte Sinai, onde Moisés tem a experiência com a sarça ardente, e muda tanto a sua história quanto a história do povo de Israel a partir daquele momento, e que ele tem aquela experiência profunda com Deus. Outros exemplos também, como vou citar apenas mais um do Antigo Testamento, mas há outros, que é quando Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo, né? Já passando para o Novo Testamento, a gente vê as passagens em que Jesus discursa e Jesus ora nos montes, nas montanhas, né? A gente tem a passagem do Sermão do Monte, né, como o próprio nome diz, e que aquele monte ficou conhecido como Monte das Bem-aventuranças, e essa passagem registrada nos capítulos 5 a 7 do livro de Mateus, e também aquela passagem simbólica e muito importante, que é quando Jesus, antes de ser levado para ser crucificado, ora ali no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsemane. Então a gente vê uma série de passagens bíblicas e momentos da narrativa bíblica onde os montes são citados como esses ambientes onde as pessoas tiveram encontros e experiências com Deus. E o pastor Jackson vai até falar que isso muitas vezes é trazido para o dia de hoje, né? Muitas pessoas têm o hábito de ir em locais assim mais afastados, nos montes, para orar. E ele falou que tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Porque esses textos, na verdade, né, onde aparecem as passagens onde as pessoas oraram nos montes, não são normativos, na verdade são narrativos, né? E que o ambiente do monte não tem nada de sagrado. Na verdade, o que o monte traz é uma sensação mais de reflexão, de estar perto de Deus, porque o monte é um ambiente onde não há fluxo de pessoas, onde você tem uma possibilidade de ter mais intimidade com Deus e se concentrar mais em Deus, né? E ele vai falar em relação aos montes que essa geografia, essa característica, né, da geográfica de Minas Gerais vai acarretar em características também nos mineiros, modo de ser dos mineiros. Aí ele citou aquela famosa característica, o estereótipo do mineiro de ser desconfiado. E acreditemos ou não nisso, ou concordemos ou não, é a forma como muitos de outros estados veem os mineiros, né, como desconfiados. Ele ia falar que talvez tenha um pouco relação com as montanhas, com o relevo, né, com essa questão do interior, nos vales, de ser mais fechado, mais reflexivo, né, enfim. E ele vai citar como, na verdade, essa característica dos mineiros de ser desconfiado, passando para a questão espiritual, para a questão do cristianismo, como é que isso pode ser positivo, né? De ser desconfiado, de não acreditar em tudo que os outros falam, de antes dos outros chegarem propondo alguma coisa, ou falando uma coisa que você não conhece, você antes de acreditar, você examinar e ser desconfiado.
E ele vai, para fazer essa reflexão, ele vai citar os bereanos, né, que é uma passagem que está lá em Atos, no capítulo 17, e ele vai citar especificamente o versículo 11, né, que é uma passagem em que Paulo está na sua segunda viagem missionária, juntamente com Silas, e ele primeiro passa por Tessalônica, e lá ele vai a uma sinagoga, mas ele não é tão bem recepcionado, os judeus são muito orgulhosos e vaidosos e não recebem tão bem a palavra. Eles não, alguns recebem, mas a maioria não se dão nenhum luxo de parar para refletir, de tentar ver a partir das escrituras se aquilo que Paulo e Silas pregavam era verdade. E eles vão em seguida para Bereia, e lá eles encontram uma realidade diferente. Eles vão também a uma sinagoga, e lá os judeus, a palavra de Deus fala que eles são muito mais abertos àquilo que Paulo prega, aquilo que Paulo fala, e ao invés de receber de pronto, ou então de reagir de modo rígido, de não receber de pronto também, eles fazem uma reflexão. Eles recebem, assim como os mineiros, com desconfiança. E a palavra de Deus fala que vai fazer, na verdade, um elogio aos bereanos por causa disso. Que antes de aceitar ou não alguma coisa, eles olham para a palavra de Deus. A palavra fala que eles foram conferir nas escrituras se aquilo que Paulo falava ou não. E vendo que a narrativa de Paulo batia com a narrativa da bíblica, eles aceitaram e acataram aquilo que Paulo falava. Por causa das escrituras, não por causa dos próprios pensamentos e da própria vaidade, como era o caso do judeu de Tessalônica. E o pastor Jackson coloca pra gente como é que isso é importante, né? A desconfiança nesse aspecto, né? Que se fôssemos desconfiados como os bereanos, como mineiros que somos, de fato, nesse quesito, como muitas vezes nós não aceitaríamos ensinos que vão de encontro à palavra de Deus, vão contra a palavra do Senhor, como nós poderíamos rejeitar heresias, né, com mais discernimento, que muitas vezes a gente introjeta, a gente aceita coisas, ensinamentos que não são de acordo com a palavra do Senhor. E nesse aspecto nós temos ou teríamos que ser como os bereanos e como os mineiros desconfiados. Ele vai falar também que os montes, outra parte da lição, que os montes traz, além desse senso crítico, né, dos bereanos, dos mineiros, que ele também nos traz uma visão ampla acerca das coisas, uma visão do horizonte, onde que podemos contemplar mais longe do que a gente vê no momento. E como isso é simbólico, né? Como é que isso, na nossa caminhada cristã, é importante a gente não olhar só de uma maneira mais reduzida para o agora ou para a situação que a gente está vivendo, mas olhar o todo, o amplo, né? A visão do horizonte, em que podemos contemplar a nossa verdadeira vocação nessa terra, onde podemos olhar além do que a gente vê, né? Olhar as promessas do Senhor para nossas vidas, a promessa da vida eterna, e como é bom a gente fazer esse exercício, né? É claro, falando de uma forma metafórica, de olhar, de ter uma visão ampla, que o monte vai trazer isso, né? Então que a gente, na nossa vida, caminhemos como se nós estivéssemos nos montes, né? Podendo ver mais. E como é que isso é importante, né? Quando a gente está passando por algum problema, alguma provação, como a gente tem passado nesse momento, né, de pandemia, ver mais do que o tempo presente, ver mais do que nossos olhos podem ver, mas sim ver com os olhos da fé, e assim podemos contemplar um horizonte maior, um horizonte mais amplo, que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor nos proporciona. E uma terceira característica que os montes trazem, e uma característica dos montes, e que traz na verdade, uma reflexão para a gente no nosso momento atual, é a questão de segurança, né? Nessas duas primeiras reflexões que a gente viu, primeiro sobre o senso crítico e sobre reflexão, né? No caso dos bereanos, do mineiro ser desconfiado, e depois dessa questão de visão ampla, visão do horizonte, né? Da gente ver mais o que nossos olhos podem ver, com os olhos da fé,
aspirando por mais do Senhor e mais do que aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas e através de nós. Também há uma terceira característica dos montes, que é a sensação de segurança. Principalmente nas narrativas bíblicas, no Antigo Testamento, a gente vê os exércitos, os soldados subindo aos montes para ver, né, poder ver ter uma visão mais ampla e ver quando o exército inimigo estivesse chegando. E também as cidades que eram construídas sobre montes, em relevo mais alto, toda a construção que estava no posicionamento do relevo mais alto dava uma sensação de segurança, né, de maior conforto para aquelas pessoas que estavam ali e habitavam ali. E era mais fácil também para o exército, né, para poder atacar, para poder ter noção onde que os inimigos estavam, enfim. Ele vai falar que o monte, a altitude, né, muitas vezes dá a sensação de segurança. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque muitas vezes a gente vive como se a gente estivesse em constantes montes, assim, né, uma sensação de altivez, né, de segurança, de autodeterminação, como se nós tivéssemos controle sobre nossas vidas, ou que nós pudéssemos ter em nossas mãos todos os meios para que pudéssemos ser realmente seguros, né, nessa vida, pudéssemos ter segurança do que faremos amanhã, do quanto tempo que viveremos, enfim, a partir de várias medidas que pudéssemos tomar para nos sentirmos seguros. E o pastor Jackson vai trazer uma reflexão para nós que, na verdade, como é importante desconstruir isso tudo. Que não existe essa segurança, né? Essa segurança é somente encontrada no Senhor. Não adianta os altos montes, não adianta qualquer tipo de aparato ou condição social e econômica que tenhamos. A nossa segurança permanente e verdadeira é somente no Senhor. E ele vai citar, nessa parte da lição, para exemplificar isso, os Edomitas, né, no livro de Obadias. Obadias é um dos profetas menores, um livro bem pequenininho da Bíblia. Ele foi um profeta do Reino do Sul, né, do Reino de Judá, né, porque a gente sabe que Israel foi dividido em duas, o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Sul, Judá. E o Obadias era um profeta do pré-exílio, né, antes do povo se levar do cativo à Babilônia. E lá, nessa época, ele profetizou acerca dos Edomitas. Edomitas era uma nação vizinha a Judá e era considerada irmã do povo de Israel, do povo de Judá, porque Edom são, na verdade, descendentes de Esaú, né? Que a gente lembra da história de Esaú e Jacó, depois que teve um nome mudado para Israel, e a partir dele veio a descendência que deu origem ao povo de Israel. Então eram nações irmãs, mas que muitas vezes não se davam tão bem assim, né? O povo de Judá e o povo de Edom. E Oséias vai falar uma palavra muito dura para aquele povo, né, de Edom, profetizando a partir da inspiração que Deus tinha dado para Obadias. Eu falei Oséias, eu não sei, mas é Obadias, para que ele falasse ao povo a palavra que Deus queria que ele falasse, que era uma palavra dura, que aquele povo era um povo obstinado, né, de coração vaidoso, que pensava que por estar nos montes, nas altitudes, né, as suas cidades estariam seguras e que nada aconteceria. E Deus critica e fala duramente aquele povo porque eles, ao invés de ajudarem os seus irmãos, o povo de Judá, de Israel, com as invasões dos povos inimigos, na verdade, eles se alegraram com aquela situação, eles não ajudaram. E, pelo contrário, eles entregaram o povo de Israel, o povo de Judá, para os povos inimigos, pegaram os despojos, as riquezas, os bens, também deram para os povos inimigos, enfim. Eles não, além de não ajudar, eles se alegraram com a derrota do povo que era considerada nação irmã, né? Pela descendência de Jacó e de Esaú. E Deus dá uma palavra muito dura para esse povo. E a gente percebe que, como um coração obstinado, um coração longe de Deus, um coração em que não há amor ao próximo, não agrada ao Senhor e, acima de tudo,
eles colocam uma vulnerabilidade muito grande, porque apesar de nós termos segurança na nossa situação, como na cidade dos Edomitas, era uma cidade, as cidades eram aparentemente seguras, estavam no alto relevo e não sei o que, mas que isso nada adiantava, porque quem era soberano sobre a situação é Deus, e a verdadeira segurança só se encontra nele. E aquele povo não encontrava segurança em Deus porque simplesmente não dava atenção a Deus, os mandamentos de Deus, e nem se preocupava com o próximo, com a nação que era eleita de Deus, que era a nação vizinha, a nação de Israel, de Judá. E como é que isso é perigoso? Então, irmãos, nós, resumindo, né, e concluindo, caminhando para o fim, os montes, a partir da palavra de Deus e a partir da minereidade, né, do ser mineiro, traz uma série de reflexões para a gente. Primeiro, senso crítico e reflexão que isso nos traz, como a gente não pode aceitar tudo de primeiro, assim, a gente tem que ter essa desconfiança quanto o que está em jogo é a palavra do Senhor, como é que a gente primeiro tem que examinar as escrituras antes de receber um novo ensinamento ou qualquer pensamento, né? Qualquer conceito, a gente tem que examinar primeiro na palavra do Senhor, como a gente precisa, assim como se estivéssemos nos altos, né, nos montes, ter uma visão mais ampla, mais vista do horizonte nas situações das nossas vidas, e que nós possamos olhar além do que a gente vê, com o olhar da fé, com o olhar das promessas do Senhor, apesar das nossas situações presentes, né, sempre confiando que Deus é soberano sobre nossas vidas e que Ele tem a promessa muito maior do que aquilo que a gente está passando agora, que é a promessa da vida eterna, e que isso tudo aqui é passageiro, é apenas uma jornada que a gente tem que seguir. Então, ter essa visão ampla sobre a nossa vida. E terceiro, ter a nossa segurança somente no Senhor. Nada que a gente tenha enquanto pessoas que trabalham, que correm atrás, que enfim, que de alguma forma, pessoas que querem trazer algum tipo de segurança, algum conforto nessa vida, que nossos corações não estejam nessas coisas, mas que nós possamos ter consciência que assim como essas coisas que conquistamos não traz segurança, assim também como os montes lá para os edomitas, o alto relevo, a segurança militar, o poderio também não traz segurança. O único que traz a verdadeira segurança é o Senhor, né? A única segurança que temos é a rocha, que é Jesus Cristo. E quando estamos alicerçados nele, realmente ali estamos seguros e guardados pelo Senhor. E é isso, irmãos. Eu oro ao Senhor para que, de alguma forma, essa palavra alcance o coração dos irmãos em bom momento e que o Espírito Santo fale no coração de cada um e que possamos agora, quando passarmos pelos montes de Minas Gerais, né, quando viajarmos para encontrar algum parente no interior, enfim, quando formos a alguma cachoeira, que nós possamos, quando encararmos esse relevo de Minas Gerais, lembrar um pouco dessas reflexões, né, e tudo que os montes significam, né, na palavra do Senhor, e que as reflexões que esse relevo pode trazer para nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade e eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um que me escuta nesse momento e que Ele continue nos abençoando, continue nos dando condições para levar o amor dEle, a palavra dEle às pessoas que estão ao nosso redor e que Ele seja conosco nesse momento difícil que a humanidade tem passado e que, apesar de tudo, possamos continuar sendo sal e luz onde quer que estivermos, em qualquer situação que estivermos. Amém? Deus abençoe.